Não, né? Agora vou passar esses projetos. O primeiro projeto, o projeto 6554, que altera e acrescenta a revoga dispositiva da Lei 3.375, 3 de junho de 98, segundo turno da vereadora Vera. Em discussão, projeto em segundo turno. Projeto da Vera, que é da meia entrada. Ninguém discutir? Então, nós vamos querer discutir em votação em segundo turno no projeto 6554. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 6563, que faz a denominação de jogador público Praça Maestrina Maria Estela Neves Vale, em segundo turno da vereadora Vera. Em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Vera. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria aqui de cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar meus nobres colegas, vereadores e vereadoras, o público aqui presente, TV Campo de Minas, os ouvintes de casa da Rádio São João, Rádio Emboabas, amigos. É com muito prazer, eu estou aqui hoje para defender esse projeto do segundo turno. Nós contamos hoje aqui com a presença, seja bem-vindo à nossa casa, eu sou John Barcos, esposa da senhora Ana Maria, que foi muito amiga, da maestrina Estela e da sua irmã aí, dona Elza Neves Lombello. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Eu gostaria de fazer aqui então, o depoimento, que eu não tive a oportunidade de fazê-lo na vez passada, é da sua amiga, da Estela, a Ana Maria. Depoimento. Amiga paterna e de longa data, Ana Maria Passos falou com emoção da profissional inigualável com quem tanto aprendeu. Estela era uma professora nata, tinha faro. Sabia escolher os elementos, sem discriminação, procurava integrar e desenvolver as potencialidades de cada jovem. Sobre a herança cultural e a continuidade do seu trabalho, Ana Passos comentou: não acredito em perda pela morte. A morte é uma etapa da vida. O exemplo, o legado de ter sido um elo contínuo na cadeia cultural é a consideração que se impõe acima da perda afetiva. A Estela tinha uma consciência comunitária e o altruísmo dela tinha raízes nessa consciência humilde de que cada um de nós, nada é sem o todo. Considero um privilégio ter participado da Ribeiro Bastos ao lado de Estela, ter privado da sua confiança e amizade e de termos feito algumas ações em trio, eu, ela e José Maria, e depois em duo, eu e ela, em prol da música e da cultura. Ana Maria refere-se ao curso de música para principiantes, criado nos anos 80, por José Maria Neves, com verba da Funarte, por onde passaram grandes músicos como Maria Amélia, Salomé Viegas, também Abel Moraes e Antônio Carlos Guimarães de Almeida, hoje professores doutores do curso de música da UFCJ e autores do projeto que levou à criação do curso. Ana Maria também atribui a Estela a criação do memorial Dom Lucas Moreira Neves, do qual era curadora, e do Centro de Referência Museológica José Maria Neves. Então, eu gostaria aqui de fazer essa reverência, a amiga Estela, que já se foi e muito fez por essa cidade. Já foi lida aqui a bibliografia dela, na sessão passada, e nós temos aqui também um abaixo-assinado pedindo essa denominação dessa praça. Então eu gostaria de ter esse projeto também aprovado por unanimidade agora nesse segundo turno. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Continue discussão do projeto. Não havendo
quem queira discutir. Em votação, o projeto 6563 da vereadora Vera. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora o projeto de resolução da mesa 1929, que institui a carteira de identificação funcional dos vereadores e servidores da Câmara e Parlamento Jovem de São João del Rei. Em segundo turno, em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto. Primeiro turno. Projeto 6476 da vereadora Vera, que dispõe sobre a vedação para ocupar cargos, todos os cargos comissionados ou funções de secretários municipais, ordenador de despesa, presidente, diretores-presidente de autarquias, de fundações, de empresa, de economia mista, companhias, institutos da Prefeitura e da Câmara Municipal de São João del Rei, na forma que menciona. Esse é o projeto da ficha limpa, né? Em discussão em primeiro turno, projeto da vereadora Vera. Palavra 10 minutos, você tem direito, né? Autora do projeto. Mais uma vez, então, eu volto a essa tribuna. Senhor presidente, eu vou fazer primeiro a justificativa, depois eu gostaria que o senhor lesse o projeto na íntegra, porque esse projeto já esteve nessa casa aqui na legislatura passada. Ele tinha sido aprovado, foi vetado pelo senhor prefeito e depois não foi derrubado o seu veto. Então eu estou voltando com ele aqui, porque hoje a gente entende que o Brasil inteiro clama por isso, transparência em todos os setores. Então, diante da conscientização nacional, da necessidade de moralização dos serviços públicos, que originaram o projeto Ficha Limpa, através de iniciativa popular, para os candidatos a cargo eletivo no nosso país e compreendendo os anseios do cidadão brasileiro por honestidade e transparência no trato com a coisa pública e da atividade política, esse projeto de lei tem por finalidade proibir a nomeação de cargos comissionados, de secretários municipais, presidentes e diretores-presidentes de autarquias, de fundações, de empresas de economia mistas, companhias e institutos que não apresentarem até 30 dias antes da sua posse os documentos arrolados no artigo 1º e ou, se estiverem com problemas de improbidade e moralidades administrativas, conforme descrito no artigo 2º deste projeto. Tendo por objetivo igualar as obrigações do cargo comissionado aos demais cargos nos tempos atuais, em que toda a cidade clama por probidade, moralidade e sobriedade nos cargos da administração municipal, essa Casa de Leis passa a prezar que os cargos comissionados também passem pelo crivo da lei. Estamos num momento ímpar da política brasileira e precisamos tomar posição séria e coerente para a missão de contribuir para uma cultura de superação da corrupção e contra a impunidade, em direção a uma sociedade justa, democrática e solidária. É urgente implantarmos a cultura da honestidade no nosso país e vamos começar de perto, no nosso campo de atuação. Deixamos bem claro que em momento algum estamos julgando os atuais ocupantes dos cargos mencionados. O objetivo é garantir, até mesmo com efeito pedagógico, que a administração pública prime pela correção. Diante dessas razões, solicitamos o apoio dos demais edis. Esse projeto, como eu já tive a oportunidade de dizer, foi aprovado em segundo turno em 21 de junho de 2011, sendo vetado posteriormente pelo ex-prefeito e em seguida voltou à Câmara, onde alguns nobres vereadores, mudando seu voto, aprovaram o veto do prefeito. Então eu acho que nós temos como dever de casa começar a dar exemplo, aprovando esse projeto em todos os setores, independente da sigla partidária, independente de quem esteja no governo, mas acho que é obrigação nossa primar pela transparência. Fica aqui o meu dito. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Fazer a leitura do projeto. Projeto de lei número 6476 de 2013,
que dispõe sobre a vedação para ocupar todos os cargos, comissionados ou funções de secretários municipais, ordenadores de despesas, presidentes, diretores, presidentes de autarquia, de fundações, de empresas de economia mista, companhias e institutos da Prefeitura e da Câmara Municipal de São João del Rei, na forma que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de São João del Rei aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica vedada, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do município de São João del Rei, a nomeação de pessoas para ocuparem cargos de investidura em comissão que, parágrafo 1º, não apresentarem até 3 dias antes de sua posse os seguintes documentos. Inciso 1º. Certidão negativa criminal fornecida pelo cartório distribuído fórum da comarca de São João del Rei. Inciso 2º. Certidão negativa criminal fornecida pela Justiça Federal e Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 anos. Inciso 3º. Certidão de bons antecedentes criminais emitidas pela Polícia Federal e pela Polícia Estadual dos Estados onde tenha residido nos últimos 5 anos. Inciso 4º. Certidão negativa de débitos para com a Fazenda Municipal de São João del Rei. Parágrafo 2º. Estiverem incluídos nas seguintes hipóteses que visem proteger a probidade e a moralidade administrativas. Inciso 1º. Os agentes políticos que perderam seus cargos efetivos por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do município no período remanescente de 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. Inciso 2º. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral com decisão transitada em julgado. Inciso 3º. Os que foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do cumprimento da pena pelos crimes de: alínea A, contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; B, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; C, contra o meio ambiente e a saúde pública; D, eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; E, de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública; F, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; G, de tráfico de entorpecentes, de drogas e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; H, de redução à condição análoga à de escravo; I, contra a vida e a dignidade sexual; e J, praticado por organização criminosa, quadrilha ou bando. Inciso 4º. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. 5º. Os que estiverem suas contas relativas ao exercício de cargos e funções públicas rejeitadas por irregularidades insanável que configure ato doloso de probidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário pelo prazo de 8 anos a contar da decisão. 6º. Os detentores de cargo da administração pública direta, indireta ou fundacional que beneficiem a si ou a terceiros pelo uso do poder econômico ou político que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados pelo prazo de 8 anos a contar da decisão. 7º. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. 8º. Os agentes políticos que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal
da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, pelo prazo de 8 anos, a contar da renúncia. Artigo 9º. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado proferida por órgão judicial colegiado ou por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena. Inciso 10º. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. 11. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar a caracterização de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. 12. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contada a decisão, salvo se ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 13. A pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas como ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral pelo prazo de 8 anos após a decisão. 14. Os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria involuntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Parágrafo 3º. A vedação prevista no inciso 3º, além do parágrafo anterior, não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei com menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privativa. Artigo 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o nomeado deverá entregar a declaração de bens ou cópia da declaração de bens de cada exercício que estiver ocupando o cargo público. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Reuniões, 2 de janeiro de 2013, Vera Lúcia Alfredo, vereadora. Obrigado, Fábio. Agora com a palavra o vereador Igor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Fábio. Novos colegas vereadores aqui presentes, público e imprensa presente. Meu boa tarde. Bom, a lei da ficha limpa, a gente tem que parabenizar a iniciativa da vereadora Vera, que ela está norteada por 2 princípios importantes, que está dentro da nossa Constituição, que é a moralidade e a probidade administrativa. Portanto, é uma lei importante, que ela inibe e é uma prevenção dentro do nosso patrimônio público. Eu reconheço também que é um fortalecimento dentro dos padrões éticos e morais dentro da nossa sociedade. Portanto, parabéns, Vera. Pode contar com o meu voto e vou votar favorável. A palavra do vereador Cláudio. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, Rádio São João del Rei, Rádio Boabas e TV Campos de Minas e demais repórteres presentes. Eu, vereadora Vera, eu sempre te admirei todo o seu trabalho, já há muitos anos atrás, eu como cidadão, né? E hoje eu estou na Câmara de Vereadores, então eu tenho essa oportunidade de parabenizar, porque isso aí é sempre uma coisa que desde há muitos anos eu sempre bati nessa tecla. Eu acho que aquele que não deve, não teme. Então eu te parabenizo esse projeto de ficha limpa, e você pode contar com o meu voto. Tá? Voto favorável. Obrigado, vereador Rodrigo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o público presente, os ouvintes da rádio em Boabas e São João del Rei.
as pessoas que nos assistem através da TV Campos de Minas. Quero aqui de público cumprimentar a companheira Vera, dizer a ela que neste momento eu voto favorável ao projeto, dizer que em 2011, quando a senhora apresentou, ainda não havia o julgamento lá do Supremo, portanto o prefeito da época decidiu por vetar o projeto. Eu, assim como não tenho nada a esconder, nunca fui de esconder nada naquela época, fui realmente a favor do veto, esperando que o Supremo fizesse a parte dele lá, que era votar, né, a favor da ficha limpa e estabelecendo as regras, estava dentro daquela discussão daquele momento. Então eu acho que agora é a hora, viu, Vera? Quero te cumprimentar, isso é sua marca, né? Eu tenho certeza que se dentro do governo tiver alguma pessoa que encaixe dentro dessa lei, a senhora também será a primeira vereadora a nos mostrar aqui que isso não cabe mais. Então, Vera, sinceramente, fica aqui a minha admiração, o meu respeito, os parabéns pelo projeto, voto favorável. Stefano. Boa tarde a todos. Eu vou deixar só um lembrete aqui. Eu acho que esse projeto está entrando até tarde demais, porque a Vera, desde a primeira reunião, que a Vera está aí nesse questionamento se entra em cima do projeto. Vera, você entrou com um projeto e eu acho que, como ex-secretário da Casa de Lá, eu seria o primeiro a votar desde a primeira reunião nossa. Vou votar a favor, porque eu acho que não deve ter como diz os outros vereadores. Eu acho que o vereador votar contra aqui ou está com medo, tá entendendo? Ou tem alguém que está favorecendo do lado de lá. Entendeu? Então, eu vou votar a favor. O projeto é para começar a disciplina na política, tem que começar na casa dos vereadores, para terminar lá em cima na presidência da República. Se é aqui que começa a política, é aqui que nós vamos começar a pregar a moralidade por moralidade. Esse negócio só de falar não adianta não. Vota a favor, está atrasado, mas está em tempo ainda. Muito obrigado. Obrigado, Stefano. Vereador Olívio. Boa tarde a todos os presentes, todos os telespectadores e ouvintes que estão em casa nos acompanhando, aos vereadores aqui presentes. Eu queria elogiar a vereadora Vera por ter colocado em votação novamente um projeto tão importante para essa casa. Como disse o vereador Cláudio, quem não deve não teme, né? E como diz também o vereador Stefano na sua defesa do projeto, nós temos que votar esse projeto. Já entrou tarde, né? Então eu queria parabenizar a vereadora Vera, falar que a aprovação desse projeto nessa casa é uma clara demonstração de boa vontade para com os cidadãos, porque independente de qualquer governo que esteja trabalhando no executivo, na casa ao lado, nós queremos transparência, nós queremos pessoas com moral para nos ajudar a governar essa cidade. Então, Vera, quando você colocou esse projeto da primeira vez, não era o Partido dos Trabalhadores que estava no governo, mas você já era a favor, e eu acho digno você colocar novamente esse projeto quando o Partido dos Trabalhadores está no governo, porque eu acho que é uma clara demonstração também de que, independente de qualquer partido que estiver, nós somos a favor de um governo transparente. Então eu quero parabenizá-lo e pedir a todos os vereadores, creio que não precisa ressaltar tanto, mas o voto por esse projeto, que é uma clara demonstração de boa vontade dessa casa, com o objetivo de deixar bem transparente todos os cargos que ocupamos e que os demais ocupam nessa casa. Muito obrigada. Ok, vereador Fábio. Boa tarde, presidente, vereador Fusato, Igor, vice-presidente, demais vereadores e vereadoras, telespectadores da TV Campos de Minas, da Rádio Emboabas AM, da Rádio São João del Rei, veículos que transmitem ao vivo esta reunião da Câmara. Boa tarde também a toda a imprensa aqui presente, assessoria da Casa, Instituto Apoiar, Folha das Vertentes, Jornal Folhão e demais imprensa, pessoas da imprensa que aqui estiverem. Também ao público, as pessoas que nos acompanham
aqui no plenário da Câmara Municipal. As pessoas clamam por transparência, as pessoas clamam por pessoas que estejam no serviço público e que condizem realmente com o serviço público. Porque muitas vezes nós acompanhamos as pessoas que falam, que dizem, que tratam a questão da ética apenas nas palavras, mas os seus atos não condizem com as suas palavras. E esta lei vem realmente obrigar com que as pessoas que ingressem no serviço público através de cargos de comissão, sejam secretários, ordenadores de despesa, estejam ligados aqui à nossa Câmara, à Prefeitura, aos órgãos da administração direta e indireta, sejam pessoas com características realmente compatíveis de uma pessoa pública. Uma pessoa que tenha realmente uma vida ilibada. Claro que não basta acusar as pessoas, senão também nós vamos dizer que agora vamos sair acusando fulano, beltrano, e aí não pode assumir cargo. Não se trata disso. Mas o projeto de lei deixa muito bem claro que somente não poderão ocupar cargo público na administração municipal, direta e indireta, como a lei está colocada, as pessoas que tenham as suas ações transitadas em julgado, que não têm mais condições de recorrer, ou pessoas, em alguns casos ali, que já tenham sido julgadas e condenadas por órgão colegiado da Justiça, que é em segunda instância e não em primeira instância. Então isso também é importante frisar, porque senão as pessoas já vão começar a dizer amanhã na rua que fulano não pode estar, que ciclano não pode estar, e a coisa não é bem assim. Antes, todas as pessoas têm o direito ao contraditório. Todas as pessoas têm o direito de se defender de alguma acusação. Então, o projeto de lei garante isso. Somente em segunda instância é que as pessoas não poderão estar ocupando cargo público. E está na hora realmente do nosso país, da nossa cidade, das pessoas exigirem que aquelas pessoas que ocupem cargo público sejam pessoas que tenham uma característica para ocupar aquele cargo, sejam pessoas ilibadas, que sejam pessoas éticas, que sejam pessoas que tenham realmente condições de assumir, que não sejam pessoas que estejam envolvidas com situações que não condizem com um homem público ou uma mulher pública. Parabéns, Vera, pelo seu projeto. Tenho certeza que esse projeto vem trazer mais qualidade para as pessoas que ocupam os cargos públicos em nosso município. Claro, pode contar com o meu voto. Obrigado, Fábio. Continua a discussão do projeto. Está na hora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio São João em Boabas, telespectadores da TV Campos de Minas, demais representantes aqui da imprensa presente, a todos uma boa tarde, cumprimento também com a paz do Senhor. Senhor presidente, eu gostaria desse momento de aproveitar para poder parabenizar nossa colega Vera. Vera, parabéns. Chegou o tempo. Não cabe mais nesse cenário político essa mendigância. Essas pessoas que ocupam cargo público simplesmente por interesse pessoal, essas pessoas que ocupam cargo público, a ficha sujam, e nós precisamos de transparência. A transparência começa pela pessoa. Não tem como atingir a transparência sem que nós tenhamos agentes públicos transparentes, que tenham sua vida ilibada, como diz o vereador Fábio. Inclusive, falar depois do vereador Fábio está ficando difícil, né, vereador? O vereador tem estudado muito e meus parabéns, viu? Realmente foi difícil. Mas, enfim, parabéns, viu, Vera? Parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que um bom trabalho começa através da transparência, não só pelas formas de trabalho, mas também pelo aquilo que nós representamos pelo Poder Judiciário. E aí seria uma incoerência muito grande cobrar a ficha limpa, né, aquela tal da lei da ficha limpa, da ficha suja, como alguns dizem, para os candidatos ao candidato político mandatário, e não para aqueles todos que somam um cargo público comissionário. Portanto, receba meus parabéns e conte conosco também. Obrigado, vereador Gilberto. Boa tarde, presidente, vice-presidente, secretário, caro colega, companheiro, público presente, a toda a imprensa, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Parabéns, vereadora Vera. A senhora vem nessa luta, né?
igual o vereador Fábio falou aqui, palavras difíceis, bonitas, mas já tem gente despendurada do lado de lá. Depois pode que o prefeito vai te puxar só